Bom dia, meus irmãos. Vamos então começar a estudar a doutrina da Trindade, como que o nosso Deus se apresenta nas Escrituras. Essa é uma doutrina muito complexa, talvez seja a doutrina mais importante dentro de todas as importantes das Escrituras. É a doutrina que nos mostra, em parte, como que Deus é na sua essência pessoal e como ele age de maneira pessoal, tanto na relação intratrinitariana, ou seja, dentro dessa relação pessoal do Pai com o Filho e o Espírito Santo, e como cada pessoa da Trindade age e se relaciona com a humanidade. Então, muitas tentativas foram feitas ao longo dos séculos para fazer algumas analogias sobre a pessoa de Deus e a questão da Trindade, mas Deus sendo extremamente complexo, é muito difícil nós encontrarmos uma analogia humana para podermos fazer comparações com a pessoa de Deus. A própria Bíblia não faz nenhum tipo de analogia para explicar a Trindade. A Trindade nas Escrituras, ela não é explicada. Ela é mostrada em partes, em algumas questões, em alguns detalhes de como as pessoas são distintas em algumas questões e são totalmente iguais e plenamente perfeitas e idênticas nos seus atributos, no seu poder, enfim. Nós vamos começar a tentar entender isso olhando para esse diagrama aqui, ó. Esse diagrama, ele tem o seguinte objetivo: mostrar que na pessoa de Deus existem três pessoas distintas, onde o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai. São pessoas que têm alguma distinção entre elas. O Espírito Santo também não é o Filho não é o Espírito Santo. A mesma coisa em relação do Filho com o Pai. O Filho não é o Pai e o Pai não é o Filho. Porém, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Três pessoas distintas que são, em essência, em natureza, em substância, exatamente iguais e um único Deus, formado por três pessoas. Como a gente pode entender isso? Vamos dar uma olhadinha aqui no que o padre cristão do século IV, Santo Agostinho, escreveu a respeito da Trindade. O estudo dele sobre a Trindade é bem vasto, eu só peguei um trechinho aqui para a gente começar a entender esse conceito. Então ele escreveu lá: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, cada um deles, Deus. E os três são um só Deus. Para si próprio, cada um deles é substância completa. Substância completa. E os três juntos, uma só substância. O que ele quer dizer aqui com substância tem a ver com essência, com natureza, tá bom? O Pai não é o Filho, aquilo que eu expliquei ali naquele triângulo. O Pai não é o Filho nem o Espírito Santo. O Filho não é o Pai nem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. O Pai é só o Pai, o Filho unicamente Filho e o Espírito Santo unicamente Espírito Santo. Os três possuem a mesma eternidade, a mesma imutabilidade, a mesma majestade, o mesmo poder. Eu coloquei aqui entre parênteses todos os atributos, tá bom? Qualquer atributo ligado à pessoa de Deus, ele diz respeito tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito Santo. Por isso que os teólogos afirmam que a substância, ou seja, a essência, a natureza de cada pessoa da Trindade é exatamente a mesma. Vamos voltar aqui embaixo. No Pai está a unidade, no Filho a igualdade e no Espírito Santo a harmonia entre a unidade e a igualdade. E segundo Agostinho, esses três atributos são todos um só, tá? Então, unidade, harmonia e igualdade,
E Agostinho enxergava como sendo um único atributo que mantém unidos, conecta e torna as três pessoas da Trindade num único ser, o ser de Deus. Por causa do Pai, vamos tentar ler isso aqui. Por causa do Pai, todos são iguais. Por causa do Filho, não, já comecei errado, deixa eu voltar aqui. Esses três atributos são um só por causa do Pai. Tá? Então, unidade, harmonia e igualdade, por causa do Pai, eles são um só atributo. Todos são iguais por causa do Filho, e todos são conexos por causa do Espírito Santo. Irmãos, já deu para perceber que é muito difícil a nossa mente assimilar. Porém, nós temos que lembrar que o nosso aprendizado, ele também é progressivo, assim como as palavras da Escritura Sagrada. Elas são progressivas, a revelação de Deus foi progressiva, Deus foi acrescentando informação, assim também deve ser o nosso desenvolvimento. Nós devemos amadurecer na medida em que a gente começa a se familiarizar com essas palavras, com esses conceitos, e na medida certa do tempo, conforme a sua dedicação, conforme a ação do Espírito Santo, a gente vai sim assimilar isso ao longo dos anos, tendo um relacionamento com Deus por meio do estudo da palavra e por meio da oração, tá bom? Esse nosso estudo aqui, ele vai ser bem simplório, bem resumido, é só uma pequena introdução. Caso os irmãos queiram ler algo mais denso, mais complexo, com mais argumentos, com mais comparações, eu sugiro que os irmãos peguem esses dois links e os irmãos podem lá abrir esses links e fazer a leitura desses artigos, tá? Eu li os dois, são bem interessantes, e eles vão ajudar os irmãos a compreenderem outras coisas. No nosso estudo aqui, então, nós vamos partir de algumas afirmações simples e depois vamos tentar chegar a algumas conclusões. Então, vamos a outra afirmação aqui, ó. Em si mesmo, em seu verdadeiro ser, Deus existe nas pessoas do Pai, do Filho, do Espírito Santo, sendo, no entanto, um só Deus. Tá? Então, é o tipo de afirmação que a maioria dos teólogos faz. Essa daqui eu peguei no Manual de Doutrinas Cristãs, do N. Gruden, é um livro que eu estou estudando para passar as aulas para os irmãos, está lá na página 109. Uma outra explicação aqui, ó. Podemos definir a doutrina da Trindade resumidamente da seguinte maneira. Deus existe eternamente como três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Vamos para o próximo slide aqui. Uma coisa que de cara os irmãos já têm que entender, tá bom? A palavra Trindade não é encontrada na Bíblia. Embora a ideia de três em unidade apareça em muitos lugares, tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a Trindade, ela não se explica nas Escrituras, como muitas coisas também não se explicam, mas elas são mostradas, elas são reveladas, tá? Nós olhamos para o quadro daquilo que está escrito, mas nós muitas vezes não entendemos como que aquilo é construído, como aquilo foi feito, como aquilo funciona na sua plenitude, a causa daquela informação, enfim. São coisas que são reveladas, porém não são explicadas. A Trindade é uma dessas coisas, tá bom? Agora vamos olhar aqui em Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3, como nós já temos desde os primeiros versos das Escrituras, indícios que existe uma pluralidade na pessoa de Deus, tá? Olha o texto comigo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então a primeira frase da Bíblia já fala da pessoa de Deus como sendo o Criador. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora apareceu a palavra Espírito de Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. Bom, se você for ler só esse versículo e não ler mais nada nas Escrituras, você vai achar que esse Espírito de Deus está fazendo menção a esse Deus aqui, e você sequer vai conseguir entender que esse haja luz aqui faz menção a uma das pessoas da Trindade, no caso ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Exatamente porque a revelação ela é progressiva, tá? Aqui no início da revelação bíblica,
Deus foi de maneira muito sutil, muito primária, informando, dando a conhecer as pessoas da Trindade, só que não de uma maneira explícita, tá bom? Isso foi sendo explicitado ao longo das Escrituras. Vamos ver o próximo versículo. Passando já para o Novo Testamento, lá no Evangelho de João, e o Evangelho de João vai apresentar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João começa o livro dele assim, ó. No princípio, aquele princípio lá da criação, tá? Era aquele que é a palavra, tá? Associando uma pessoa à palavra. E olha que ele escreve aqui, ó. Ele estava com Deus e era Deus. Então essa frase está construída de tal maneira que nós temos a informação que existia uma pessoa que pode ser reconhecida ou nomeada como sendo a palavra. Ele estava com Deus e também era Deus, tá? E a gente sabe que só existe um Deus, porém aqui tem um forte indício nessa frase que são duas pessoas distintas. Olha, continuando o texto. Ele estava com Deus no princípio. Por que esse princípio é o da criação? Por causa disso aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha aí, ó. E sem ele nada do que existe teria sido feito. Então aqui no Evangelho de João, quando ele vai apresentar Jesus, ele fala, olha, Jesus estava com Deus no princípio da criação, Deus que criou todas as coisas, mas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus, tá? Por intermédio dele. E sem ele, sem a participação dele, sem o trabalho dele, sem a operação dele, nada do que existe teria sido feito, tá? Então aqui está igualando a pessoa de Jesus ao Pai, no sentido de ser Deus, e está atribuindo o ato da criação também à pessoa de Jesus. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Olha como tem um jogo de palavras agora, que se você voltar lá, a gente vai voltar aqui para o versículo de Gênesis, você vai ver que essas palavras estão lá, ó. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, tá? Então tem esse jogo de palavra para associar a pessoa de Jesus à luz, as trevas ao pecado. Deixa eu voltar aqui em Gênesis 1. Onde está Gênesis 1? Aqui, tá? Olha lá. Haja luz, tá bom? Ele falou que existiam trevas que cobriam a face do abismo. O Espírito Santo estava presente, se movia sobre a face das águas e disse Deus, haja luz. Como quem dizendo, Jesus, apareça e vamos começar a criação, tá bom? Vamos voltar lá para os próximos versículos. A gente está vendo aqui indícios nas Escrituras, e eu peguei aqui trechos de Gênesis, que nos dão a entender que existe essa pluralidade na pessoa de Deus. Olha Gênesis 1, 26, quando ele vai anunciar a criação do homem. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está no plural, ó, façamos nossa semelhança. Gênesis 3, 22, depois que o homem peca, olha como Deus fala. Então disse o Senhor Deus, tá vendo? Ó, singular. Agora o homem se tornou como um de nós, plural. Então na mesma frase ele fala, disse o Senhor Deus, um Deus. Agora o homem se tornou como um de nós. Deus se falando, se revelando como mais de um, como um de nós. Gênesis 11, 7, no episódio da Torre de Babel, tem lá o contexto, você pode ler a história, mas essa frase aqui diz, venham, desçamos e confundamos, olha, no plural, ó, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros, tá? Aqui era a voz de Deus anunciando o juízo que ele ia trazer. Vamos para o próximo aqui. Olha aqui em Mateus, outro evangelista lá do Novo Testamento, Mateus 3, 16, 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Esse ele viu aqui, ó, é João Batista, tá? Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando nele, tá? Então você tem a pessoa de Jesus na forma de homem, mas plenamente Deus. Jesus saiu da eternidade, entrou na história, se fez homem,
tá bom? Assumiu a natureza humana, mantendo a natureza divina, plenamente Deus, plenamente homem. Depois, quando formos estudar particularmente cada pessoa da Trindade, a gente vai ver essa questão da união hipostática, a união das duas naturezas de Jesus, tanto a natureza humana quanto a natureza divina. A pessoa do Espírito Santo aparecendo aqui no texto, ó, descendo como pombo e pousando sobre ele, e por fim, lá dos céus abriu uma nuvem e uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Está chamando Jesus de filho, portanto, quem está falando é o Pai. Tá? Então você tem as três pessoas da Trindade mostradas aqui nesse episódio do batismo de Jesus. Vamos para o próximo aqui, ó. Lá no final do Evangelho de Mateus, tá? Quando o Senhor Jesus vai dar a missão da igreja, uma ordem da igreja por meio dos seus apóstolos, por meio dos seus primeiros discípulos ali enviados ao mundo, olha o que ele fala. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa aqui é a missão da igreja, tá bom, irmãos? Ir em todas as nações e fazer discípulos por meio de igrejas estabelecidas. E aí ele continuou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todo discípulo de Cristo, ele se identifica por meio do batismo com a pessoa, não só de Jesus, mas com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui agora, explicitamente, o Senhor Jesus deixa bem claro que tudo que a igreja faz, ela faz em nome de Deus, e esse Deus é o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Então, todos os atributos que nós estudamos e todos os que nós não estudamos, mas que estão nas Escrituras, que dizem respeito à pessoa de Deus, esses atributos, eles dizem respeito tanto à pessoa do Pai, quanto à pessoa do Filho, quanto à pessoa do Espírito Santo. Então, se eles são iguais em essência, o que diferencia um do outro? Por que nós chamamos um de Pai, outro de Filho e outro de Espírito Santo? Tá? Vamos tentar ver isso aqui. Tá? Já já a gente vai ler um versículo que vai explicar isso melhor. Deixa eu ler esses comentários aqui. Ó. A doutrina da Trindade, como você já percebeu, é extremamente complexa para entendermos agora. Provavelmente na eternidade teremos mais condições de assimilá-la, porque a vida eterna é esta, que conheçam ao Pai e a mim, Jesus. Tá? Já vimos esses versículos. Todavia, algumas coisas já podem ser percebidas pela palavra já revelada, é o que a gente está fazendo. Estamos começando a correr sobre os textos bíblicos para tentar entender essa distinção entre as pessoas. E aqui tem essa frase, irmãos, que vai começar a explicar um pouquinho, tá? Por exemplo, como as três pessoas sendo uma unidade em substância, ou seja, em natureza, em poder, né, em todos os atributos, elas se relacionam, olha aqui a distinção, ó, elas se relacionam entre si fazendo distinção hierárquica de funções, tá? Eles são em essência iguais, um único Deus? São. Todos eles têm o mesmo poder, as mesmas qualidades, as mesmas virtudes, o mesmo valor, a mesma essência? Sim, eles têm. Porém, eles vamos dizer assim, se organizam em termos de funções, em termos de tarefas, em termos de atribuições, em termos de intervenções na criação, em termos de governo e de regência, de administração de tudo que foi criado, eles se organizam de maneira hierárquica, assumindo funções distintas, tá bom? Na relação deles, só um se relaciona como pai. Só um deles se relaciona com o pai como filho. E só um se relaciona com os dois como Espírito Santo. Existem distinções entre o relacionamento deles, das três pessoas desse único Deus, e essas distinções, elas acabam distinguindo, né? Elas acabam mudando as funções ou determinando as funções que cada um exerce sobre a criação. Vamos pegar um versículo aqui para esclarecer essa questão confusa que eu estou tentando explicar. 1 Coríntios 12,
versículo 4 a 6, tá? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, lá no contexto da primeira carta aos Coríntios, existiam, irmãos, facções, rixas entre as pessoas que estavam se dividindo por questões de arrogância, de orgulho, e ficavam se comparando umas com as outras, achando que uma era mais importante, a outra era menos importante, uma era discípulo de Paulo, outra era discípulo de Apolo, outros mais arrogantes falavam que eram discípulos de Jesus, e eles ficavam fazendo comparações entre eles, fracionando, dividindo a igreja, o que contraria o princípio da unidade na diversidade, que é o princípio que vem da própria doutrina da Trindade, a unidade, um único Deus, na diversidade, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. E aí o apóstolo Paulo, com base na doutrina da Trindade, ele vai falar que a igreja tem que funcionar espelhando essa unidade na diversidade. E olha o argumento dele, ele fala, irmãos, é Deus Pai, é o Theos, quem efetua tudo em todos. Deus Pai, o Theos, conferiu poder e autoridade para o Senhor Jesus, o Kyrios, a palavra Kyrios, Senhor. O Senhor Jesus é Ele quem vai reger, é Ele quem vai governar em meu nome toda a igreja. Os ministérios da igreja pertencem ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, o Kyrios, ele passa para o pneuma, para o Espírito Santo, aqui a palavra lá no grego é pneuma, tá? Assim como a palavra no grego para Senhor é Kyrios, e como a palavra para Deus Pai geralmente é usada a palavra Theos, no grego do Novo Testamento, então é o Espírito, o pneuma que recebeu do Kyrios, do Senhor Jesus, os dons para distribuir entre os homens. Então, olha a cadeia, Deus Pai efetua tudo em todos, ele dá autoridade para o Senhor Jesus distribuir os seus ministérios. E o Senhor Jesus, ele dá essa tarefa, essa função para o Espírito Santo distribuir os dons de capacitação para cada membro da igreja, por meio desses dons, exercer os seus ministérios debaixo da autoridade do Senhor Jesus, que está debaixo da autoridade de Deus Pai, do Theos. Perceberam então que existe uma hierarquia de funções, apesar das 3 pessoas da Trindade, em essência, em poder, em majestade, em todos os atributos, elas serem idênticas, não existe distinção quanto à pessoalidade, a pessoa de Deus, eles agem, eles trabalham, eles se relacionam de uma maneira hierárquica e cada um tem um grupo de funções distintas. É isso que distingue cada pessoa da Trindade. Vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Pedro 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus, Pedro foi escolhido para ser apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado, é o mensageiro enviado. Ele recebeu as ordens, os ensinos do Senhor Jesus e foi enviado. Ele é o apóstolo de Jesus aos eleitos de Deus. Olha aqui, ó, uma palavrinha que muita gente tem dificuldade, mas ela está na Bíblia e a gente tem que assimilar e entender. Aos eleitos de Deus Pai, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, tá? Eu não vou explicar agora o que é esse pré-conhecimento, isso causa um certo frisson aí na igreja, muitas pessoas têm dificuldade, dividem doutrinas por causa dessa questão de pré-conhecimento, mas a questão principal é, nós somos eleitos de Deus, escolhidos por Deus Pai, tá bom? Para quê? Né? Esse Deus supremo que age em tudo e em todos, tá? Por que ele nos elegeu? Por que ele nos escolheu? Para isso aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Para a obediência a Jesus Cristo, tá? Que é o Senhor.
E como que isso acontece? Pela obra santificadora do Espírito Santo. Tá vendo? As três pessoas da Trindade, cada uma atuando de uma maneira distinta da outra. O Pai elege, o Pai escolhe, outros textos falam predestinou, tá? Chamou. Para quê? Para a fé e obediência em Jesus Cristo. E como que isso acontece? Pela obra santificadora do Espírito Santo. Tá bom? E o texto aqui continua, e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Então, irmãos, existem vários textos que mostram essa distinção de atuação de cada pessoa da Trindade em relação à criação e aos homens. Tá? Judas 1, 20 e 21, ó, Judas só tem um capítulo, versículo 20 e 21. Edifiquem, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Como que nós vamos nos edificar? Orando no Espírito Santo, tá? Orando segundo a ajuda, o socorro, o auxílio do Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, ó, o Deus Supremo que nos amou, nos elegeu, nos predestinou, nos escolheu para termos fé e obedecermos ao Senhor Jesus, tá? Você pode ler isso, por exemplo, lá em Romanos capítulo 8, tá bom? Que fala bastante dessa questão da predestinação dessa eleição e o propósito para esse, tá? É esse amor de Deus Pai, ó, que nos deu essa bênção, essa graça de pertencermos a Jesus. Enquanto esperam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que os leve para a vida eterna. Nós já começamos a desfrutar da nossa salvação. A salvação também, ela é tanto um ato quanto um processo, isso depois nós vamos estudar, tá bom? Nós já fomos justificados em Cristo, os nossos pecados já foram julgados e devidamente penalizados em Jesus Cristo, mas nós ainda estamos debaixo do poder do pecado e ainda aguardamos ser arrebatados ou ressuscitados em glória para nos livrarmos definitivamente do pecado. Por isso que ele fala, ó, enquanto vocês esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então você está vendo aqui as três pessoas da Trindade, cada um com uma atuação distinta da outra, tá bom? 2 Coríntios 13, 14, voltando aqui para 2 Coríntios agora, para a igreja de Coríntios, ele fala lá, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, tá bom? Então nós temos comunhão com Deus hoje? Temos. Com o Pai? Sim. Com o Filho? Sim. Como que essa comunhão ela se processa? Ó, porque o Espírito Santo está habitando em nós. Tá bom? E como o Espírito Santo é um com Jesus e é um com o Pai, nós estamos em comunhão com a Santíssima Trindade, tá bom? Mas quem processa essa comunhão é o Espírito Santo. Irmãos, então essa foi a introdução do estudo da pessoa da Trindade. Eu quero deixar claro para os irmãos, então, que nós temos um único Deus que se manifesta e que existe ou subsiste em três pessoas distintas, todas elas com a mesma essência, com a mesma substância, com a mesma natureza. Todos os atributos dizem respeito às três pessoas da Trindade que são um único Deus. E a Bíblia ela vai mostrando isso desde Gênesis até Apocalipse de maneira progressiva. A distinção não se dá em termos de valor, e nem de essência, mas em termos de posição hierárquica e funcional. E para isso ficar um pouco mais fixado na nossa mente, eu vou propor um estudo onde nós vamos juntar a aula de Trindade, essa aula introdutória de Trindade, com a aula de interpretação bíblica que já foi aplicada há 2 domingos atrás, tá? E nós vamos fazer um exercício prático de interpretação em Efésios capítulo 1, que vai estar disponível no próximo vídeo, tá bom? Você pode rever esse vídeo, você pode selecionar os textos, abrir a sua Bíblia, pausa o vídeo, leia na sua Bíblia de uma maneira ampliada, amplie a área de leitura sempre para versículos anteriores e posteriores, procure saber o contexto geral da carta e por que esses versículos que eu destaquei estão fazendo essas afirmações.
medite neles, se possível, memorize alguns, tá bom? Para você crescer, para você amadurecer na fé e no pleno conhecimento da pessoa de Deus. Fica com Deus, até a próxima.